Olá e seja bem-vindo ao Dia Futebol, o canal de três adolescentes ditam, informam e opinam sobre o futebol mundial, mas principalmente o futebol brasileiro. E no vídeo de hoje, nós vamos ver todos os atacantes do Corinthians após a saída do Ronaldo Fenômeno. Nós escolhemos ele por ter sido um dos, se não o maior centroavante da história, o que fez com que os atacantes nessa lista precisarem preencher seu espaço. E só para constar, o jogador para contar para entrar nessa lista precisa ter jogado no mínimo 10 jogos como titular em alguma temporada no Corinthians. A informação do vídeo veio do site Transfer Market e eles não contam estatísticas como estaduais, então só vamos usar estatísticas do Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, etc. Então, como tudo explicado, vamos pro vídeo. William, Palmeiras. O William Bigode jogou no Corinthians por apenas um ano. Ele saiu em junho de 2012 e teve uma passagem mediana no clube paulista, marcando 7 gols em 49 jogos lá. Ele, após passar por alguns clubes, foi parar no Palmeiras e é um titular misto, tem temporadas que joga mais e algumas que joga menos, mas ainda assim é um bom jogador para o rival do Corinthians. Lee Edson, aposentado. O Lee Edson foi um dos poderes ofensivos do Corinthians no título da Libertadores de 2012. Ele saiu do Corinthians antes do Mundial de Clubes. Ele jogou bem no clube paulista, mas sua performance foi ofuscada por outros jogadores, marcando 14 gols em 45 jogos do Corinthians. Ele acabou sua carreira no Flamengo em 2014, após ser colocado no time B do clube carioca. Emerson Sheik, aposentado. O Emerson Sheik foi o principal jogador no título da Libertadores do Corinthians em 2012. Ele hoje em dia é considerado até um ídolo, mesmo marcando só 14 gols em 92 jogos pelo Timão. Isso é por ele ter marcado gols importantíssimos, tendo um jogador muito decisivo. Ele, após uns anos em outros times, decidiu voltar para o Corinthians em 2018, onde, mesmo sendo um titular misto, decidiu terminar sua carreira no time paulista, em dezembro daquele ano, jogando bem. Romarinho, Al Ittihad. O Romarinho foi a surpresa naquele título da Libertadores, marcando um gol na Bombonera no jogo de ida da final. Ele foi mediano no Corinthians em geral, marcando apenas 13 gols em 97 jogos, mas sua importância naquela Libertadores marcou seu tempo no timão. Hoje ele está na Arábia pelo Al Ittihad, onde ele consegue ser titular do clube. Elton, Sport. O Elton é um dos nomes mais obscuros nessa lista. Ele jogou 2 temporadas no Corinthians e não era titular, mas marcou bons gols mesmo com seu tempo limitado, fazendo 11 gols em 34 jogos lá. Ele passou por 6 clubes até chegar no Sport temporada passada. No Recife, ele foi titular a maioria do tempo pela Série B, mas não rendeu muito em termos de gols. Paulo Guerreiro, Internacional. O peruano é o artilheiro dessa lista pelo Corinthians, marcando 34 gols em 78 jogos no timão. Ele foi contratado no final de 2012 para jogar o Mundial de Clubes e rendeu, porque ele foi o marcador do único gol na final. Ele, após passar no Flamengo, ele foi parar no Internacional e é titular absoluto do clube gaúcho, mesmo tendo um pequeno drama por ter usado doping, mas ele já passou pelas punições e está jogando lá em Porto Alegre. Alexandre Pato, São Paulo. O Pato jogou no Corinthians em 2013 e pela metade de 2016. Ele foi titular no time, mas não teve sua melhor performance na carreira lá, conseguindo apenas 12 gols em 39 jogos do Corinthians. Hoje, ironicamente, ele está no rival São Paulo, onde ele está sendo titular absoluto desde que chegou no clube em 2019. E mesmo com o começo devagar, ele está indo muito bem no clube em geral recentemente. Luciano, Grêmio. O atacante reserva do tricolor gaúcho passou a maioria do seu tempo no Corinthians emprestado. Ele, quando estava realmente jogando no clube, fez 12 gols em 45 jogos, o que é razoável na idade que tinha. Ele, após seu tempo no Corinthians, passou pelo Leganés na Espanha e pelo Fluminense, até parar no Grêmio na final de temporada europeia 18-19, onde está até hoje. Wagner Love, Kairat. O Wagner Love é um atacante conhecido no mundo inteiro e tem uma boa reputação pelo Brasil e afora.
Ele, nas suas 2 temporadas no Corinthians, fez 23 gols em 73 jogos, uma média até que boa ou razoável. Ele estava no Timão até a pandemia, mas como não estava rendendo tanto quanto poderia e pela sua idade muito avançada, ele foi vendido para o Kairat, clube do Cazaquistão, no começo desse mês de julho. André, Grêmio. O André jogou no Corinthians por apenas 7 meses, mas ele mesmo assim conseguiu jogar suas 10 partidas mínimas para entrar nessa lista. Ele nesses 7 meses jogou 17 jogos, marcando míseros 2 gols. Ele foi pro Sporting no Portugal até voltar para o Brasil pelo Sport, e pelo Grêmio, que é onde ele está hoje. Ele no Clube Gaúcho foi titular por uma boa parte do tempo até a chegada do Diego Souza no começo dessa temporada. Romero, São Lourenço. O paraguaio é o jogador dessa lista que mais jogou jogos pelo clube paulista. Ele não foi um centroavante por muito tempo em si, sendo utilizado mais como ponta e segundo atacante, o que é o motivo principal por não ter tido muitos gols. Ele marcou 20 gols em 136 jogos do Corinthians. Depois da saída, ele foi para o São Lourenço no final de 2019 e foi titular do clube argentino até a parada pela pandemia. Cleison, Bahia. O jogador chegou no Corinthians na metade de 2017. Ele, durante seu tempo no Timão, conseguiu marcar apenas 10 gols em 98 jogos. Ele, assim como o Romero, não é um centroavante, mas sim um ponta. Mas o Corinthians teve seus períodos como centroavante e segundo atacante, e talvez por isso não deve ter tido muitos gols. O Cleison foi para o Bahia no começo de 2020 e foi titular do Bahia durante esse começo antes da pandemia. Casim Richards, Pachuca. O Casim teve uma carreira enorme. Ele passou por muitos países na Europa e América do Sul, mas por algum motivo, sua pior performance foi no time paulista, marcando apenas 1 gol em 18 jogos. Ele era principalmente reserva do clube quando estava lá, mas ainda assim conseguiu seus 10 jogos como titular. Hoje em dia, o Casim Richards está no time mexicano Pachuca e é titular lá jogando a maioria das partidas. Jô, Corinthians. O Jô teve uma curta, mas ótima passagem pelo Corinthians. Ele começou na base do próprio Corinthians, mas foi para a Europa muito cedo. E quando voltou para o Brasil, conquistou muito no Atlético Mineiro. Ele retornou ao Corinthians em 2017 e saiu em 2018, fazendo 18 gols em 39 partidas, o que é muito bom. Ele, quando saiu em 2018, ele foi para o Japão e retornou esse ano em 2020 para o Corinthians para possivelmente terminar sua carreira no clube inicial. Bozelli, Corinthians. O artilheiro argentino veio para o Corinthians em 2019 e tem sido titular do Corinthians desde sua chegada. Ele tem sido importante para o poder ofensivo do clube paulista, marcando 9 gols em 28 jogos por enquanto. Claro que, após a gravação desse vídeo, esse número vai mudar. Ele foi um dos artilheiros do Corinthians em 2019 e com certeza vai ser um dos artilheiros em 2020. Gustavo, Jeonbuk Motors. O atacante de 26 anos acabou de concluir uma transferência para o clube Jeonbuk Motors, um clube da Coreia do Sul. Mas antes ele estava emprestado para o Internacional. Ele, quando estava no Corinthians, conseguiu 7 gols em 44 jogos, mas infelizmente estava sendo reserva do Guerreiro durante seu empréstimo do Inter até a parada da pandemia. Mas quando ela acabar, com certeza o Sagol vai poder mostrar seu futebol em outro continente, nesse caso na Ásia. E esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e deixe seu like. Se não gostou, deixe seu dislike e explique o motivo nos comentários. Como eu sempre digo, nós somos um canal iniciante, então qualquer feedback, seja positivo ou negativo, é sempre apreciado. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.